Contato Celebração, nesta quarta-feira, não podemos ter o culto presencial, o culto encorajamento no meio da semana, mas temos este contato quando podemos partilhar da palavra e da oração enquanto igreja e abençoando a minha vida e a sua. Estamos caminhando através do Salmo 119, o maior dos salmos, 176 versos na divisão da nossa Bíblia. Longo salmo. Qual é o tema deste salmo? O verso 105 deste salmo é o verso mais conhecido dele, certamente, através dos séculos e à volta do mundo no dia de hoje. O verso 105 diz o quê? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aí está a palavra de Deus como a grande luz, direção para a nossa vida, que caminhamos neste mundo tão escuro e às vezes escurece demais. A palavra de Deus é então a lâmpada e a luz para o caminhar do salmista e para todo filho de Deus, para todo aquele que foi alcançado pela graça em Jesus Cristo, foi transformado e é do Senhor para todos sempre. Salmo 119, então, é um salmo sobre a palavra, mas a palavra aplicada em diversas facetas da vida, experiências da vida, que aconteciam na vida do salmista séculos antes de Cristo e acontece na minha vida e na sua nos dias de hoje, experiências humanas neste mundo tremendo. E o salmo é organizado de uma forma acróstica na sua forma original, na escrita original em hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras, então este salmo é uma poesia de 22 versos. E nós estamos vendo um verso de cada vez. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico em todas as suas linhas, isto na original em hebraico. Hoje nós vamos focar a partir do verso 25, vamos até o verso 32. É a palavra do Senhor que encontra você nesta noite, neste momento da sua vida, onde você está, para abençoá-lo, edificá-lo, levantá-lo e também fortificá-lo para dias futuros que virão, quando então luz para o caminho vai ser uma necessidade muito preemente. Ouça a palavra, Salmo 119, do verso 25 ao verso 32. Diz assim: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos e tu respondeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa, desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não permitas que eu fique decepcionado, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento. Aí estão estes versos, uma porção deste grande salmo. Um salmo sobre a palavra. Lembrando que, através do salmo, ele usa a palavra, para se referir à palavra de Deus, aquela palavra sobre a qual Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus Cristo é a personificação desta palavra, a mensagem, a verdade de Deus entre nós. Mas no salmo, o salmista vai usar sinônimos na forma do salmo para a palavra de Deus, isto para enriquecer o vocabulário e a composição poética. Ele vai chamar a palavra de Deus aqui, às vezes, de lei, testemunhos, preceitos, estatuto, mandamentos e promessas e assim por diante.
como nós encontramos aqui nesses versos que nós vimos. Ele usa esses outros termos para se referir à palavra de Deus. No verso 25 ele vai dizer: agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. E o verso 26 ele diz: a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste, ensina-me os teus decretos. Então, promessas do verso 25, decretos do verso 26. E nós vamos encontrar ele dizendo, por exemplo, no verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então, ordenanças, promessas, decretos, a palavra de Deus. Ele começa este verso falando de agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. Preserva a minha vida. Preserva a minha vida poderia ser melhor traduzido por reaviva-me. Isto é, estou na condição quase que morrendo de morte, eu preciso de uma obra tua muito grande, um reavivar, trazer-me novamente à vida. Não está dizendo que ele está morto, mas na figura poética ele descreve a sua situação como muito grave. Reaviva-me, na tradução aqui que eu tenho, preserva-me. Este é o apelo dele maior aqui nesses versos, ou nesse bloco, nesse verso do poema, nesse verso todo, nesses versículos bíblicos. O apelo é este: reaviva-me, preserva-me a vida. Um apelo forte, pesado, porque indica o quê? Indica que ele está num momento complicadíssimo. Ele está num estado emocional e talvez até atingindo o físico, quando ele está lá embaixo. E parece que as forças se foram e parece que vai levá-lo ao fim, porque o clamor é tremendo. Reaviva-me, traga-me de volta à vida, preserva a minha vida. Este salmo, ou melhor, estes versos deste salmo 25 a 32, vem trazer a você a bênção do caminho para revigorar-se no abatimento. Revigorar-se no abatimento. O salmista tem esse foco, esse clamor: reaviva-me ou preserva a minha vida, porque a condição em que ele está é difícil. No verso 25 ainda, ele começa dizendo que prostrado estou no pó. Prostrado no pó. Lá embaixo, o abatimento é tremendo. A tristeza, as circunstâncias trouxe uma tristeza, um estado de espírito derrotado. Estou prostrado no pó, no mais baixo nível possível. E ele diz no verso 28, a minha alma se consome de tristeza. Algo que faz nos lembrar até num paralelo, Jesus Cristo no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, antes da sua prisão. A minha alma está triste até a morte. Algo parecido acontece com o salmista aqui. Ele não nos diz o que é que causa essa tristeza, esse abatimento. Estou no pó, estou triste, a tristeza me consome a alma. Ele não diz qual é a causa. Possivelmente seriam pessoas más, mal intencionadas. Ele se refere a pessoas no verso anterior que vimos na semana passada, talvez fosse, mas ele não diz aqui, nesses versículos, ao que ele está se referindo, que situação é esta. Poderia ser também circunstâncias da vida. Quem sabe um Covid-19, uma quarentena que se prolonga e o abatimento começa a chegar. Enfim, não sabemos o que é exatamente que o estava colocando no pó, o que o consumia de tristeza, que o leva a clamar a Deus: reaviva-me, Senhor, traga-me de volta, preserva a minha vida, senão eu me vou. Mas é interessante isto, porque não ter aqui a causa específica
Esta palavra abençoa a nós, a cada um de nós aqui nesta noite, nesse contato. Onde nós estamos, o que é que está lhe abatendo? Seja o que for, esses versos é para você. Esses versos são sobre o revigorar da sua alma, o seu coração, no seu abatimento. E possivelmente o mais comum é, na nossa comunidade, talvez você estar abatido, sendo contagiado pelo abatimento devido ao prolongar dessa situação. Independente até do risco do vírus que possa haver, mas este vai e vem de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, essa limitação da visitação, de estar com os irmãos, estar com a família, estar com aqueles que são próximos, esta limitação do ir e vir, do trabalhar, do fazer, do viver, e se prolonga e parece que não passa, e a força que eu tinha para resistir começa a ficar fraca, não há um revigorar. Talvez você esteja sendo atingido pelo abatimento. Essa palavra é para você. A palavra sobre revigorar-se no abatimento. Aqui está o salmista no seu drama, um drama parecido com você. Esse filho de Deus no Velho Testamento, vivendo um momento comum à vida humana, circunstâncias que trazem abatimento. Então, se você enfrenta um abatimento hoje por causa da quarentena, do vírus, quem sabe por outras razões, a sua experiência não é novidade, meu irmão, minha irmã. É antiga, é parte da existência humana. Este é um mundo especialista em trazer situações, condições que nos encaminham para o abatimento. Se não tivermos a fonte do revigorar, vamos ter muitos problemas na nossa caminhada. Mas aqui está o salmista, nessa situação toda, nesse clamor tremendo. E para onde ele corre? Para onde ele vai? Com o seu abatimento, o seu coração abatido. Já sei, vou procurar alguns produtos de laboratório, de farmácia. Nós esquecemos como lidar com as nossas tristezas e abatimentos e queremos correr para o remédio sempre. Talvez vou buscar a força humana, quem sabe terapias, etc. Não era assim na vida do salmista, esta não era a forma dele lidar. Qual é o escape, qual é a solução? No verso 25, quando ele apela, preserva a minha vida ou reaviva-me, quando ele lança esse clamor tremendo, ele continua no verso e diz, conforme as tuas promessas, a tua palavra. O que seria a fonte para ele de solução, para onde ele iria? Para as promessas do Senhor, na palavra. E no verso 26 ele diz o quê? Ensina-me segundo os teus decretos. O meu coração precisa de ensino, de orientação, precisa das verdades, ouvir as verdades certas, ouvir os teus decretos. Ensina-me, Senhor, porque senão ele começa a viajar, meu coração começa a viajar e entrar por caminhos pior e pior de abatimento. Os teus decretos, a tua palavra, ensina-me. No verso 28 ele diz, fortalece-me conforme a tua promessa. Enfim, para onde vai o nosso irmão aqui de fé? Para onde vai o salmista? Ele escapa para a palavra. Para ele a palavra no meio do abatimento encontra a solução na palavra. No meio do abatimento a solução é a palavra. Para ela é que ele vai. Para onde você vai? Para onde você está indo, meu irmão, minha irmã? Dia a dia, para a palavra. Ouça de novo a colocação de Jesus em Mateus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O seu espírito, o seu íntimo, que é suscetível ao abatimento. É uma visão derrotada, triste, pode levá-lo ao pó como o salmista. O seu espírito, o seu coração precisa ouvir a palavra todo dia. O salmista corria para a palavra, clamava pela palavra,
fincar-se, fundamentar-se na palavra, nas verdades da palavra, nas suas promessas, nas suas verdades. E aí então que está o caminho para revigorar-se no abatimento. Mas a palavra de Deus não vem a nós sozinha, ela se transforma em grande poder, porque ela foi dada por Deus, é a obra da graça de Deus, foi dada a nós pelo Senhor, e o Senhor aplica ao nosso coração. Por isso ele vai clamar que o Senhor o levante por sua graça, no verso 29, por sua graça, ensina-me a tua lei, palavra, ensina-me a tua palavra, por tua graça. O fator graça aqui presente, esta presença do Senhor, que levanta o seu íntimo e levanta a sua vida se você a buscar realmente. Você precisa entender que a viabilização da palavra na sua vida vem do Senhor, a presença do Espírito Santo. E por isso ele vai dizer: faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Faze-me discernir. Deus é quem nos dá o discernimento. Nós lemos a palavra, somos do Senhor, o Espírito Santo está conosco, e ele começa a abrir nossos olhos, nos dá o discernimento para vermos, entendermos, recebermos a palavra que nos traz o revigorar no abatimento. Então aqui está o salmista nos ensinando e nos transmitindo como ele aprendeu a se revigorar no abatimento, quando ele se sentia lá no pó, a viabilização da ação de Deus, graciosa de Deus, através da sua palavra. E então, diante disso, ele toma uma resolução. Diante do seu abatimento e do refletir sobre o seu estado e o que é a palavra de Deus e a presença de Deus, ele parte para algumas posturas, alguns posicionamentos que fazem a diferença. Qual é o posicionamento dele aqui? No verso 30 ele diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Então escolhi e decidi, 2 versos. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. Verso 30, 2 verbos. Escolhi e decidi. Este posicionamento, esta definição, não ficar em círculo, lamuriando, e vai para cá, vai para lá, busca uma ajudinha aqui, outra ali, corre para aqui. Não, posicionamento, resolução, aquilo que resolve, aquilo que muda, um escolher e um decidir pela fidelidade. E então ele fala das ordenanças, fidelidade e ordenanças. Fidelidade às ordenanças, a palavra de Deus, vou ficar com ela. E ele continua no verso 31, ele diz: apego-me aos teus testemunhos. Se no verso 30 ele falou escolhi, decidi pelas tuas ordenanças, agora ele dá um passo à frente, verso 31, é outro verbo, apego-me. Se eu decidi ficar com as tuas ordenanças e ser fiel a elas, essa é a minha escolha, então vou me apegar à tua palavra. Você se apega à palavra de Deus, meu irmão? Você que está abatido, você está se apegando à palavra? Você lê a palavra, você medita na palavra e pede a Deus o discernimento, como ele fazia aqui, que a graça de Deus ministre a sua vida, o seu íntimo em Cristo, na mediação do Espírito Santo, como aquele que dá o discernimento? Bem, ele se apega à palavra. Ele escolhe, decide e se apega. E no verso 32, corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam. E aí o outro verbo, e agora é correr. Aliás, caminho é outro termo neste salmo, não é? O verso mais conhecido, 105, fala de caminho, não é? Luz que clareia os meus caminhos. Então, sobre o caminho. Caminho aqui é o quê? Vida. Como é que eu vejo as coisas, eu experimento a vida e eu ajo na vida. E aqui ele diz que ele vai correr pelos caminhos que os teus mandamentos apontam. Então, o viver dele, o sentir, o decidir, o pensar e depois o se comportar e o agir,
Tudo isso a partir dos mandamentos do Senhor. Ele vai correr pelos caminhos que os mandamentos apontam, não pelos caminhos que a TV que você assiste está dizendo, não pelos caminhos que os seus amigos estão falando, não pelos caminhos que a sua parentela aponta, não pelos caminhos que os seus professores, a sua escola, a universidade apontam, não pelos caminhos que os seus colegas de trabalho apontam, não pelos caminhos que as ciências humanas, os homens das ciências humanas vão lhe apontar. Não, ele vai correr, e ele nem usa o verbo aqui andar, mas correr, quer dizer, com diligência, com força e vigor, nos caminhos que os teus mandamentos apontam. Isto é meu coração. Ele vai andar na direção que o Senhor, ou que os teus mandamentos, o Senhor, me apontam. Meu coração não vai ficar entregue a si mesmo, e nem entregue às outras influências que eu já citei aqui, acabei de citar. Não, meu coração vai pulsar segundo os teus mandamentos, os pensamentos meus, minhas considerações íntimas, minhas verdades primeiras serão os teus mandamentos. E aí então também minha reação com relação à vida. Aí está os salmistas encontrando ou andando o caminho do revigorar no meio do abatimento, ao clamar, reaviva-me, Senhor. A palavra de Deus corrige tanto o nosso coração. Logo nós começamos a esquecer quem Deus é, a palavra de Deus nos lembra quem Deus é. E mais, lembra-nos quem Deus é verdadeiramente. Não o Deus genérico que as pessoas têm na boca, aí você escuta elas falarem desse Deus. Não o Deus aí dos muçulmanos, nem dos espíritas. O Deus da palavra. Quem é esse Deus? Poderoso, glorioso, criador, soberano, também gracioso. A palavra de Deus também me lembra em todos os seus ensinos o quê? Quem eu sou. Criatura especial de Deus, mas também caída, que sofre no mundo caído. Mas também me fala desse amor de Deus gracioso em Cristo Jesus que me alcançou. A palavra me fala que eu sou dele, sou desse Deus maravilhoso, soberano, que tem uma história que ele está escrevendo, e ele me colocou nessa história maravilhosa dele, através do amor, da graça dele em Cristo Jesus. Então eu vivo momentos, às vezes, nesse mundo triste, momentos de grandes incertezas. Meus ídolos, talvez que eu deixei entrar no meu coração de forma pecaminosa, crendo em sistemas humanos, de repente tudo parece muito frágil e as coisas não se resolvem rapidamente. Sou lembrado pela palavra dessas verdades, de quem eu sou, de como o mundo é frágil, de que Deus realmente é a minha segurança. Quebra os ídolos do meu coração essa palavra e me dá então novo alento, me refresca, e eu então respiro olhando para Deus, a sua glória e graça, o seu plano para a minha vida, para a história. Enfim, viver na palavra é estar constantemente sendo trabalhado e retrabalhado nestas coisas, e então um revigorar do meu coração, da minha alma, e o abatimento vem, eu tenho então como lidar com isso. Sim, ele vem, como veio com o salmista, mas eu tenho o antídoto na palavra de Deus. Como é que está o seu coração? Meu irmão, minha irmã, sua alma, você está precisando de um revigorar, você também já está no ponto de clamar, reaviva-me, Senhor, preserva a minha vida, estou no pó. Ouça a palavra, busca a palavra, e ela vai lhe levantar, vai lhe colocar em bases seguras, vai alinhar os seus olhos na direção certa, porque eles estão na direção errada. E você vai começar a experimentar um revigorar da alma, do seu espírito, e força para caminhar cada dia, enquanto o vale está um tanto quanto apertado e escuro. E lembre-se dessa palavra, porque se talvez hoje você não é este que sofre mais do abatimento, você há de enfrentar. Isso é comum ao mundo, como foi comum a vida do salmista aqui. E pode acontecer na sua vida, a qualquer momento já aconteceu, você sabe disso, veio um momento difícil. A palavra é aquela que nos revigora, porque ela é a palavra de Deus. Ela realinha nossos pensamentos, nossa visão de vida, na nossa alma, no nosso coração.
e nos faz pensar os pensamentos de Deus, pensar conforme a verdade de Deus, de mundo, de eternidade. E isso muda toda a perspectiva, muda nosso estado de ser, nos dá força para continuar, levantar, correr com os mandamentos do Senhor. Então, a palavra de Deus abençoe você que foi transformado em Cristo e vive agora na palavra. Vamos orar, vamos à presença do Senhor em oração. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que ouvimos nesta noite, que nos ensina sobre o valor dela e como precisamos dela, como em verdade é preciosa a Tua palavra. Para onde iríamos, Senhor, se não fosse para a Tua palavra? Respondemos como os Teus discípulos, Senhor, responderam: somente Tu tens as palavras de vida eterna. O resto neste mundo passa rápido. Vivemos, Senhor, um momento agora quando sentimos isso tão de perto, como tudo é frágil e incerto. Somente o Senhor tem as palavras eternas que acalentam o nosso coração, nos sustentam nos vales difíceis deste mundo, no abatimento. Ó Deus, aplica a Tua palavra a nós. Dá-nos o discernimento, dá-nos a compreensão, que ela possa fazer em nós aquilo que só ela pode fazer, aquela obra maravilhosa. Senhor, que na nossa indiferença, ignorância, superficialidade, não passemos ao largo da Tua palavra, não passemos por cima da Tua palavra, mas que possamos olhá-la com muita atenção, como o salmista, naquele momento dele, ele busca na palavra o escape. A palavra é a janela para ele. Ó Deus, seja assim na vida de cada um de nós. Não nos deixe entregues às soluções deste mundo, às soluções humanas. Empurra-nos para a Tua palavra, a Tua palavra eterna. E continua a nos conduzir, nos sustentar, enquanto vivemos momentos especiais. E prepara, Senhor, um momento quando logo nós haveremos de estar vitoriosos sobre esta hora que vivemos. Mas seja como for, e o que vier à frente, que nosso coração esteja sustentado por Ti, pela Tua palavra, na ministração do Teu Santo Espírito, na graça em Cristo Jesus. Oro pelo meu irmão, minha irmã, Senhor, cuida dele, cuida do coração, cuida de cada casa, Senhor, que ali o inimigo não esteja trabalhando, que nesta quarentena, nas casas do Teu povo, Deus, não habita aquilo que é tóxico, corrói as pessoas, relacionamentos no padrão mundano, egocentrismo, um esfregar um no outro que fere e machuca, mas que com sabedoria possam lidar as suas perspectivas, que possam ser diferentes, os seus entendimentos, que com sabedoria possam tratar resoluções, chegar, Senhor, a um bom termo nas coisas, do modo de ser que é digno do Teu nome, no jeito de crente. Ó Deus, que a Tua bênção esteja nas casas, esteja com cada um dos meus irmãos, envia o sustento para cada um de nós, provê, Senhor, para cada um de nós, prepara o nosso caminho à frente neste ano, no ano que vem, que cada um de nós esteja suprido. Dá, Senhor, a saúde onde é necessário. Aqueles irmãos que têm tido contato com o vírus, continua a fortalecer, estão passando bem, mas que o Senhor continue a dar a eles a plena recuperação. Entregamos cada um aos Teus cuidados. Colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão com necessidades especiais, os nossos irmãos que por idade ou enfermidade estão mais recolhidos. Fica com eles, ministra o coração deles. E, Senhor, fortaleça a Tua igreja, que ela não venha, Senhor, sofrer durante esses tempos, mas que ela possa estar firme e forte e responder ao chamado Teu. Agora, na quarentena, ainda que distantes, mas quando estivermos juntos novamente, possamos estar prontos para retomar o desafio, a chamada que o Senhor tem para nós como igreja. Fortalece a Tua igreja. Oramos assim no Teu grande amor em Cristo Jesus. Amém e amém. Continuamos firmes como igreja
com algumas limitações, mas estamos vivos e ativos. Temos o Celebra a Palavra acontecendo normalmente virtualmente. E agora, então, no próximo domingo começa o próximo módulo de 2 meses. Você pode se matricular numa das classes. Vá ao site da igreja, ou melhor, pelo WhatsApp você tem ali, você já recebeu o comunicado e como se matricular. É só ir ali na mensagem do WhatsApp sobre o Celebra a Palavra e você faz a sua matrícula. Você tem ali opções de cursos. Você escolhe aquele que vai atender mais, ministrar mais adequadamente ao seu momento de vida e você vai crescer. Todos os domingos, então às 4h30, a 1 hora de classe, você vai crescer na palavra, vai edificar a sua vida e estar mais preparado para caminhar com o Senhor. Celebra a Palavra. Nós temos também neste sábado as nossas conexões. Veja como é que sua conexão vai fazer e participe. Conexão neste sábado. Não falte, participe. Vamos estar conectados e não vamos nos distanciar da comunhão. Temos um distanciamento físico, mas da comunhão não pode acontecer. Então vamos permanecer aí naquilo que é possível em algum contato. Conexão neste sábado. Também temos no domingo agora o culto presencial. Foi permitido retornarmos, então vamos retornar. 2 cultos, como vínhamos fazendo antes. Um às 10 horas e outro às 18h30. Tínhamos nos dividido aí em 2 grupos, você escolheu o horário, participe da forma que fazíamos antes, ou como você fazia antes. Então vamos estar aqui no próximo domingo, cultuando de manhã, com um grupo e com outro grupo às 18h30, é o mesmo culto, apenas em 2 grupos e em 2 horários. Participe então dos cultos neste domingo. Se por um acaso você não tinha reservado um horário e então vai participar agora, entre em contato com a secretaria e eles vão ajeitar essa questão aí. Precisamos administrar somente as cadeiras aqui para não termos nenhum problema. E temos lugar para todos. Enfim, venha participar do culto. Os jovens e os teens estão de volta também neste fim de semana com seus encontros. Então participe. Na sexta-feira os teens, no sábado os jovens. Aí estão as oportunidades, os momentos da igreja. E seja fiel na sua contribuição. Deus está provendo, Deus está sustentando a sua casa, apesar de todas as incertezas aí no mundo. Confia no Senhor, espera nele. Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Você pode fazer pelo nosso site. Fique com o Senhor no resto da sua semana. Fique na graça e na paz em Jesus Cristo. Nas alturas do céu, no profundo do mar, nos limites da terra, louvado és dentro dos corações, nossa igreja, Senhor, lhe rendemos louvor. Cantam por toda a eternidade, tu serás adorado com louvor, teu nome é exaltado, Senhor da criação, grande Deus, seja nas alturas do céu, no profundo do mar,
adorar.